pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Marcelo aqui da Vale Tutti Art e eu estou extremamente feliz de trazer para vocês o tutorial dessa bolsa saco maravilhosa aqui, que é a bolsa Ondina. A gente já tem um vídeo aqui no nosso canal da Clutch Ondina. Essa clutch aqui fez muito sucesso no mundo inteiro, milhares de pessoas fizeram. E finalmente a gente está trazendo, com o apoio da Fios Pinguim, essa bolsa aqui no tamanho grande. Vocês não imaginam quanto a gente já pediu esse vídeo, essa aula. Esse aqui é um conteúdo de curso nosso, tá? Que a gente está trazendo gratuitamente para vocês. Então aproveita ao máximo e aprende muita coisa sobre a técnica do fio conduzido. Então, pessoal, dá aquela forcinha, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada aqui nos links da descrição, onde já tem também a receita escrita dessa bolsa para você poder acessar. Conhece mais os nossos cursos, entra para a nossa comunidade e eu tenho certeza que você vai amar tudo. Então vamos para o nosso vídeo agora. Eu vou virar a câmera para falar um pouco mais sobre a bolsa e sobre os materiais e a gente já vai direto para a nossa aula. Eu tenho certeza que você vai adorar. Pessoal, eu já estou aqui com todos os materiais para fazer a nossa bolsa. Essa bolsa vai ser feita utilizando o fio Atelier número 6 da Pinguim. Eu vou deixar aqui o código com a cor de cada uma para vocês poderem adquirir, tanto no site da Pinguim como em qualquer loja do Brasil. É bem fácil achar esse fio aqui também, tá? Ou você pode usar um barbante, tá? Barbante comum ou qualquer fio. O que vai diferenciar um pouco é o tamanho e a estrutura da peça. Por isso que eu indico esses fios aqui, porque fica perfeito. E para fazer o tassel, que é essa parte aqui, a gente vai utilizar o fio Brisa da Pinguim também, que é um fio bem mais fininho. Ele é utilizado muito para vestuário, né, para peças de roupa mais frescas, e ele tem um caimento ótimo. Olha como é que fica legal o nosso tassel usando ele. Então essa aqui é uma indicação nossa. Você pode, se quiser, fazer o tassel com o próprio fio Atelier, tá? Vai ficar bom também. Esse aqui eu acho que vai ficar melhor, mas você é livre para escolher. Então agora, para fazer a nossa bolsa, a gente vai utilizar uma agulha de crochê de 4,5 mm, ou a que você preferir, um marcadorzinho de pontos, uma tesoura, e já na parte das ferragens, a gente vai precisar de 2 mosquetões, que nem esse aqui, para fazer essa parte aqui da alça, e a meia argolinha para prender na bolsa, tá? Então você vai precisar de 2 meia argolas e 2 mosquetões. Já para fazer essa parte aqui do acabamento aqui no tassel, esse detalhe aqui bem bonito, a gente pode utilizar algumas ponteiras metálicas, tá? Você vai precisar de 2 iguais. Eu tenho aqui algumas opções que eu utilizo muito, você pode usar, brincar bastante aí com a imaginação. E eu tenho aqui também algumas bolinhas dessas assim de plástico, que eu também uso muito aqui, eu tenho de várias cores, tá vendo? E você pode utilizar também, se quiser, para dar uma cor aqui nesse detalhe. Então essa aqui é a parte que a gente usa bastante a criatividade, porque eu sei que nenhuma peça vai ficar igual a outra, então a sua peça vai ser diferenciada, vai ter o seu toque especial. Então é isso, pessoal, agora vamos para a nossa aula. A gente vai começar a nossa aula fazendo uma base circular, assim como essa aqui. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa base exatamente igual a essa. Então eu vou pular essa parte, tá? Até porque essa parte aqui, ela geralmente toma um pouquinho de tempo, porque a gente tem que prestar atenção aqui na parte dos aumentos e tal. Então eu preferi separar esses vídeos, tá? Dá uma olhadinha lá, eu tô deixando aqui o link, né? Você vai clicar aqui e vai acessar outro vídeo. E aí você vai aprender. Aqui na nossa receita, que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, eu tô ensinando essa parte aqui do fundo, tá? Então, a gente vai pular essa parte agora. Resumidamente, o que é isso aqui? Essa aqui é uma base que a gente começou com um anel mágico com 6 pontos. Na primeira carreira, né, que é aqui o miolinho, a gente fez 6 pontos no anel mágico. Em seguida, na segunda carreira, que é essa aqui que vem logo depois, a gente duplicou os pontos, tá? Então a gente começou com 6 pontos, depois a gente foi para 12 pontos. Depois que a gente duplicou todos esses pontos, na carreira seguinte, como vocês podem perceber, aqui nessa parte é a troca de carreiras, tá? Foi aqui que eu posicionei o meu marcador. Então aqui, na terceira carreira, a gente alternou um ponto
duplo, né? Um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Já na quarta carreira, a gente colocou um aumento em cima do aumento anterior, tá? Tanto é que vocês podem perceber que os aumentos aqui, eles seguem uma trilha, tá? Isso aqui é proposital, até para ficar mais fácil também para você poder aprender. Então a gente fez aqui um aumento e 2 pontos sozinhos. Um aumento e 2 pontos sozinhos, tá? E por aí foi. Então na outra carreira a gente fez um aumento e 3 pontos sozinhos. É uma base super simples, tá? Na verdade aqui, o que é que eu posso explicar para você é que tanto faz a forma como você vai fazer essa base, tá? O que importa é ter o número de pontos que o nosso gráfico está pedindo. Ele está pedindo aqui, ó, total de pontos múltiplos de 10 mais 1, tá? Então a gente vai ter 91 pontos para a base do tamanho médio e 111 pontos para a base do tamanho grande. É exatamente essa aqui que a gente tem. A gente tem 111 pontos nessa base aqui. Como é que eu vou fazer para saber o número de pontos na base, para eu não ter que ficar contando de ponto em ponto toda hora? Bom, essa base, como eu falei no começo, ela começou com 6 pontos aqui, né? Então, a cada nova carreira, ela vai aumentar de 6 em 6. A gente tem 6, depois tem 12 pontos, depois vai ter 18 pontos, depois vai ter 24 pontos e por aí vai, tá? Então a ideia é essa. Quando você chegar aqui, nessa, por exemplo, que a gente está fazendo do tamanho grande, a gente tem 18 carreiras, tá? Você pode fazer 18 carreiras, mas lembra, tem que fazer exatamente como eu comecei aqui, tá? Então, quando você chegar na 18ª carreira, por exemplo, para a bolsa do tamanho grande, é claro, você vai contar os pontos. Você vai perceber que não vai dar os 111 pontos, tá? Por quê? Aqui a gente tem a nossa troca de carreiras. Essas carreiras são contínuas, tá? Você pode perceber que não tem nenhuma diferença nessa carreira para essa. É uma questão apenas de número. Porque quando você muda aqui a carreira, você vai fazendo caracolzinho, você não dá aquela subidinha de ponto, tá? Então aqui a gente tem que chegar na 18ª carreira e contar os pontos. Aí você vai ver, ó, quando você chega aqui, que é o final da carreira, você vai perceber que vai faltar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos, tá? Ela não vai ter o número certo. Muita gente se prende nisso aqui. A pessoa fala, mas eu fiz tantas carreiras e não deu o número certo de pontos. Mas é o que eu tô falando, como essa carreira é contínua, você não precisa se prender ao número de pontos aqui. Você pode continuar. A cada vez que você fazer um aumento aqui, um novo aumento, você vai estar aumentando um ponto na sua base, tá? Então, se você chegou aqui e tem, por exemplo, 108 pontos, você quer ter 111, você vai fazer 109, 110 e 111. Aqui, como vocês viram no gráfico, a gente tem um múltiplo de 10 mais 1. Então, você tem múltiplo de 10, por exemplo, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, são múltiplos de 10. E aí você vai colocar apenas 1, né, quando tiver contado os 10. Então aqui, por exemplo, ó, múltiplos de 10 mais 1, eu tive aqui ou 91 ou 111 pontos. É lógico que se você quiser fazer ela maior, você pode fazer com 121 pontos ou 131 pontos, tá? Como é que você vai saber quando você quer maior ou menor? Vai depender do fio que você está usando. Aqui eu estou usando o fio de espessura 6, que é o fio ateliê. Ele vai dar esse tamanho. Digamos que você esteja utilizando aí o fio de espessura 4, por exemplo. Então aí talvez você vai ter que aumentar um pouquinho as voltas da sua bolsa para ela ficar num tamanho maior e ser compatível com a espessura da linha, tá? Como eu falei, essa parte aqui é bem extensa, vai lá no outro vídeo porque lá eu estou explicando também essas noções. Vamos partir direto para a nossa bolsa que vai ser mais fácil. Agora a gente vai começar a subir e acompanhar o nosso gráfico. O nosso gráfico aqui, como vocês podem perceber, a gente tem aqui 3 cores, ó, cor A, cor B e cor C. E aqui tem os códigos das cores que eu estou utilizando.
Isso aqui é uma sugestão de cor, tá? É claro que você pode usar aqui cores diferentes. Você pode trabalhar esse padrão usando apenas duas cores, tá? Você pode fazer aqui, por exemplo, rosa e laranja, vai. Aí vai ser rosa, laranja, rosa, laranja, rosa, laranja e terminando rosa. Ou você pode trabalhar com mais cores, você pode fazer aqui um degradê, por exemplo. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo e por aí vai. Já que a gente falou das cores, a gente tem que falar agora dos pontos. Lembra que eu falei que esse gráfico ele é múltiplo de 10 mais 1? Aqui dentro desse quadrado preto, a gente tem aqui o trecho de repetição. Esse trecho, como o nome já diz, ele vai se repetindo, tá? Então, quando chegar aqui no final, ó, vai voltar tudo de novo. E novamente vai voltar tudo de novo daqui para cá e daqui para cá. Então, esse aqui é o número de pontos que a gente vai repetir, ok? Bom, tendo entendido isso, agora a gente vai começar a interpretar isso aqui no gráfico. Por isso que é muito importante a gente ter o número certo de pontos aqui. Porque se a gente tem aqui um número múltiplo de 10 mais 1, aqui a gente também vai ter. Vamos começar a trabalhar agora o nosso gráfico. A gente tem que agora seguir conforme a orientação aqui, ó. Onde está aqui o início, a gente começa por aqui, tá? Depois a gente vai subindo até chegar aqui na finalização. Aqui no início, toda a carreira é com uma cor só. A gente está usando aqui a cor A, que é o rosa, tá? Então a gente vai fazer a primeira carreira toda de uma cor. Então daqui em diante, ó, a gente vai fazer pegando normal. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não fazer mais aumentos, tá? A gente tem que fazer um ponto em cada buraquinho. Não pode fazer 2 pontos e não pode pular pontos, senão vai dar diferença no final, tá? Então aqui a gente vai fazendo esses pontos. Uma coisa importante, deixa eu lembrar você aqui. Lembra que aqui a gente deixou o nosso marcador, porque aqui era a troca de carreiras? Aqui era a troca de carreiras, a gente não vai mais usar esse ponto como troca, tá? Ele começou aqui como a troca de carreiras, porém agora a nossa troca de carreiras vai ser aqui. Porque é aqui que a gente está começando o nosso trabalho, tá? Bem aqui nessa pontinha. A gente tem aqui as quinas, tá vendo? Eu costumo deixar essa parte aqui reta à frente da bolsa, tá? Aqui é a frente, aqui é a parte de trás e aqui são as duas laterais. Então, essa parte aqui no meio vai ser a minha troca de carreiras, tá? Vai ficar mais estético, vai ficar mais fácil de esconder também. Então, ó, deixa eu fazer aqui mais uns 2 pontos. Pronto, aqui, ó. Então, agora eu vou mudar de novo a troca de carreiras, tá? Aqui vai ser a minha troca de carreiras oficial. Você pode ver que tá bem no meinho aqui dessas duas quinas, tá? Ok, agora então a gente vai começar realmente a fazer a nossa bolsa. A gente vai fazendo aqui os pontos, pegando um ponto aqui em cada espacinho, em cada ponto. E aí a gente vai dar a volta em todo o trabalho e voltar aqui para mostrar depois como é que vai ficar. Pronto, cheguei aqui no final da primeira carreira. Aqui é a parte onde a gente vai fazer a troca de carreiras, então eu vou tirar aqui o meu marcador. E daqui em diante a gente já vai começar a trocar as cores, tá? Conforme indica aqui no nosso gráfico. Então, 1 ponto na cor B, 9 pontos na cor A. Agora a gente vai pegar aqui o nosso fio laranja. Então a gente vai começar a fazer essas trocas conforme está mostrando aqui no gráfico. Agora presta atenção que essa aqui é a parte mais importante do fio conduzido, tá? Para a gente começar a trocar de cores, como é que a gente faz? A gente faz um ponto ainda com essa cor que a gente já está utilizando na base. E aqui, quando a gente fica com 2 fios na agulha, antes de finalizar o ponto, tá? Que a gente finalizaria ele assim. Antes da gente finalizar ele, a gente já tem que finalizar com essa próxima cor. Então a gente pega esse fio aqui, né? Deixa um espacinho aqui embaixo, né? Fica como se fosse um arco aqui. A gente puxa esse arco para dentro desse ponto, desse jeito, e completa esse ponto, tá? Dá uma puxadinha com esse fio aqui de baixo para ele ir para o lugar. Tá vendo essa sobra de fio aqui? Essa sobra a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar o fio do novelo, que é o fio maior. Então a gente passa esse fio aqui para frente. Esses fios aqui, tanto o fio rosa, né, da nossa base, a gente deixa ele aqui para baixo, para frente, né, do trabalho.
e essa sobrinha também a gente deixa para frente. Então, agora a gente vai pegar aqui, ó, o próximo ponto, que é esse aqui, ó. Esse espaço aqui é o nosso próximo ponto. Então, aqui a gente coloca a nossa agulha e vai puxar o próximo ponto já com essa próxima cor. Então, você pode ver que esse fio aqui novo, ele vai passar por cima dos outros fios, ó. Então, a gente vai puxar ele aqui e, tá vendo? A gente ficou aqui com 2 fios na agulha novamente. A gente vai finalizar esse ponto aqui? Não. A gente vai finalizar ele com o rosa, porque é só um ponto que a gente tem que fazer, tá? Se a gente fosse fazer mais pontos, a gente teria que terminar com ele. Mas é um pontinho só. Então, vocês viram que eu troquei bem rápido, né? Então, eu fiquei aqui com os 2 fios aqui na frente. E agora eu vou pegar esse fio aqui de trás, que é o rosa novamente, ó. Quando eu puxo ele aqui, olha o que aconteceu. Formou um ponto, tá? O ponto tá aqui separadinho e limpinho, ó, porque ele tá terminando com o rosa. Eu vou fazer de novo, um pouco mais rápido para você ver. Tô aqui com os 2 fios na minha agulha, tá? Pego a próxima cor, puxo ela para dentro. Finalizei o ponto. Dou uma puxadinha aqui para ajustar. Pego o meu fio maior, o fio do rolo, passo ele para trás. Esses fios aqui eu passo eles para frente. Pego aqui o próximo ponto, faço um ponto novo, só que eu não finalizo ele, eu vou finalizar ele com essa cor. Então eu pego esse fio, passo para frente aqui, ó, e esse rosa vai para dentro do ponto, tá? Dou uma puxadinha nesse fio aqui, puxa de leve, tá? Porque se você puxar muito ele vai entrar ali pro trabalho, ele vai ficar feio. Então dá uma ajustada sempre nos fios. E agora eu vou fazer o próximo ponto, ó. Põe a agulha aqui, pego esse fio rosa, passo sempre por cima dos outros fios, tá? E faço um ponto, ok? É isso aqui que a gente vai ter que fazer. Agora os fios eles estão presos, tá? Agora é mais fácil pra gente trabalhar, porque esse fio aqui não vai soltar, eu posso soltar minha mão. Agora, como eu falei aqui no gráfico, ó, a gente tem aqui 9 pontos com a cor A. Eu já tenho um ponto feito, então eu vou fazer só mais 8 pontos. Então aqui a gente tem aqui 9 pontos com a cor A. Não finalizei o último ponto. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a próxima cor, que é esse aqui, ó. Essa sobrinha que ficou aqui, a gente já fez aqui todos esses pontos segurando ela. Então agora eu não preciso mais ficar levando ela no trabalho. Larga ela aqui para trás, porque já ficou preso. A gente vai trabalhar agora só com 2 fios. Agora que a gente fez um ponto com a cor B, a gente volta para a cor A, ok? Então a gente vai fazendo isso por todo o trabalho. O que eu quero mostrar agora para vocês é como que a gente pode fazer para os fios não enrolarem. Uma coisa que acontece com o fio conduzido é que sempre que a gente vai fazendo as trocas de cores, a gente vai fazendo sempre do mesmo jeito, tá? Sempre no mesmo sentido. Então esses fios eles vão se enrolando naturalmente. Chega uma hora que eles estão assim no seu trabalho, tá? Isso aqui é normal, acontece sempre. O que você pode fazer? Você pode suspender o seu trabalho, tá? E desenrolar. Você vai rodar, ó. Então, se você quiser, se você achar mais fácil, e realmente é mais fácil, você pode ir sempre trocando desse jeito e de vez em quando você levanta e desenrola. Se você quiser aprender a não desenrolar, o que eu vou te ensinar aqui, ó? Então, ao invés da gente puxar esse fio desse jeito aqui, como a gente está acostumado, sempre por cima, a gente pode alternar, puxando uma vez por cima e uma vez por baixo. A gente vai puxar esse fio aqui rosa, né, o da cor A. A gente passa ele aqui por baixo desse fio aqui, a gente troca eles de lado, ó. O que está em cima vai para baixo e o que está embaixo vai para cima. Então a gente pega ele aqui atrás, ó. Tá vendo que deu uma torcidinha no fio aqui embaixo? Agora a gente pega esse fio aqui e puxa ele para dentro do trabalho. Quando a gente faz isso, a gente cria uma torção no sentido inverso, tá? Então, ao invés da gente estar sempre mantendo a torção para aquele lado,
a gente vai fazer uma vez para cima e uma vez para baixo. Uma vez para cima e uma vez para baixo. Então o seu fio não vai enrolar. Como é que eu sei quando eu puxo para cima ou para baixo? Bom, você está trabalhando aqui com duas cores, né? Com laranja e com rosa. Sempre que você puxar o rosa, por exemplo, você pode puxar por cima, como a gente puxa normalmente. Quando você puxar a cor secundária, que é a próxima cor, aqui no caso a cor B, você puxa ele por baixo, tá? Então você vai alternando. Eu vou continuar fazendo aqui essas trocas de cores, conforme eu já mostrei, tá? O que vai acontecer aqui? Lembra que a gente fez aqui um ponto a mais? A gente fez aqui múltiplos de 10 mais um ponto? Exatamente esse um ponto que eu falei que tinha que sobrar é esse aqui, ó. Tá vendo? A gente vai começar a abrir aqui esse nosso biquinho, tá? Ele vai começar a ficar nesse formato aqui, ó. A gente vai ter um ponto embaixo e 3 pontos em cima dele para poder fazer esse formato de V. Então, é 3 pontos com a cor B e 7 pontos com a cor A em toda a carreira. Vamos fazer aqui e ver se isso aqui vai encaixar. Ó, eu vou fazer aqui então, passando por baixo, tá? A cor B. Ó, vou fazer 3 pontos, tá? Dou uma puxadinha aqui. Ó, primeiro ponto da carreira é esse aqui, ó, um ponto rosa ainda, tá vendo? Ele não bateu um em cima do outro. Era isso aqui que tinha que acontecer. Tá vendo o atraso? A gente tem um ponto aqui embaixo e um ponto aqui deslocado para a direita. Agora aqui, então no meio, eu vou fazer outro ponto, bem embaixo do ponto que já tem anterior, tá vendo que ele tá com a cor laranja na agulha? Então aqui, ó, vou fazer o segundo ponto e agora, nesse ponto aqui agora deslocado para a esquerda, tá? A gente vai fazer mais um ponto aqui na cor B. Ó aqui, tá vendo? Ficou aqui o V direitinho. Então agora a gente vai trocar aqui para a cor A. A gente vai fazer 7 pontos. E agora a gente vai novamente trocar a cor e você vai ver que aconteceu de novo a mesma coisa que aconteceu aqui. É porque o número de pontos está correto, tá? Então a gente vai trocar agora aqui, ó, por baixo, pego aqui o fio da cor B e faço novamente agora 3 pontos, tá? Primeiro ponto aqui, à direita, deslocado aqui para a direita. Segundo ponto pegando aqui bem no meio do ponto que está embaixo. E agora o terceiro ponto pegando aqui à esquerda, tá? Então, a gente vai fazendo isso por toda a carreira. Qual o problema que pode acontecer aqui na sua bolsa? Bom, pode ser que você chegue aqui e esse ponto não esteja com esse deslocamento. Pode ser que ele de repente ocorra aqui, ó, um ponto para cá. O que pode ter acontecido? Ou você contou errado algum ponto aqui e tá faltando um ponto aqui, por exemplo. Se tiver faltando um ponto aqui, ó, bem no começo, todos os pontos vão estar com um atraso. Então, quando chegar aqui, vai sobrar um ponto. Então, essa troca de carreiras, ao invés de acontecer bonitinha aqui no lugar onde ela tem que acontecer, ela vai acontecer aqui ou aqui. Então, volta e confere os teus pontos. Conta de um por um, vê se está certo, vê se tem 9 pontos na cor A e um ponto na cor B, tá? Vê se isso está certo. Às vezes você pode fazer 2 pontos no mesmo lugar. Tem várias coisas que podem acontecer. Então, se você tem uma base com o número certo de pontos, isso aqui nunca vai dar errado, tá? Isso aqui só vai dar errado se você ou errou algum ponto na base ou pulou algum ponto aqui. Essa primeira carreira é a mais importante, tá? Essa segunda carreira, na verdade, né? Que é aqui onde a gente começou a trocar as cores. É a mais importante, porque aqui é onde todo o nosso trabalho vai ser definido. Se você fizer essa carreira certinho, se chegar aqui e bateu certo, pode subir sua bolsa tranquilamente, tá? É só ir olhando os pontos no gráfico e ir fazendo que não vai dar problema nenhum. Agora, eu vou continuar fazendo isso aqui por toda a carreira e eu volto quando a gente chegar novamente aqui na troca de carreiras.
Pronto, cheguei aqui no final da nossa terceira carreira. Então aqui, a gente terminou aqui, né, com 3 pontos na cor B, 7 pontos na cor A. Esse é o último ponto. Então olha aqui novamente o que que aconteceu. A gente está de novo com um atraso. Tá perfeito, é isso que tem que acontecer mesmo. Então agora, ó, a gente vai fazer conforme mostra aqui o gráfico. A gente tem agora 5 pontos com a cor B e 5 pontos com a cor A. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó, 5 pontos com a cor B e agora 5 pontos com a cor A. Então agora aqui eu faço a troca de cores novamente e vocês vão ver que vai se encaixar quando a gente chegar aqui nessa próxima sequência, tá? Agora que a gente fez isso aqui, então agora a gente só vai seguir os pontos aqui conforme indicado no nosso gráfico, tá? Eu vou voltar para mostrar para vocês quando a gente chegar exatamente aqui, ó, na 8ª carreira, bem aqui nessa parte. Porque aqui a gente vai fazer a troca de cores para a próxima cor. Então tem um jeitinho especial para você localizar o ponto certo onde você vai começar. Fora isso, é só manter sempre a mesma sequência, tá? Até chegar no final do gráfico, é bem fácil. Então agora eu vou fazer aqui e eu volto quando eu tiver um pouquinho mais avançado com esse trabalho. Bom, tô voltando aqui, eu tô na 7ª carreira, tá? Tô concluindo a 7ª carreira, bem aqui, é a troca de carreiras. E agora a gente vai começar a 8ª carreira. O que que eu fiz aqui? A 7ª carreira, como vocês podem ver, ela é feita toda com a cor B, tá? Toda a carreira é com uma cor só. É o que a gente fez. E nessa carreira, mesmo que a gente esteja utilizando uma cor só, a gente continua conduzindo esse fio aqui da outra cor aqui no meio dos pontos, tá? Isso é para que os nossos pontos fiquem sempre do mesmo tamanho. Vocês podem ver que a nossa bolsa já está subindo, né? Ela já está inclinando aqui na lateral. Tá perfeitinho, tá? Agora a gente vai começar a 8ª carreira, que é exatamente essa parte aqui, aonde a gente faz a troca para a próxima cor, que é esse tom de verde. A gente vai trabalhar com a mesma troca de cores que a gente trabalhou aqui embaixo na 2ª carreira. A gente vai fazer um ponto na cor C e 9 pontos com a cor B. Porém, a gente tem que saber o lugar certo onde a gente vai acertar esse ponto. Eu já fiz aqui alguns pontos e eu vou mostrar para vocês aonde que é esse lugar. Eu vou fazer mais ou menos até aqui esses pontos, tá? Para a gente poder mudar de cor. Pronto, até aqui tá bom, tá? A gente tem que fazer essa troca de cor, como vocês podem ver, exatamente aqui embaixo do bico que tem aqui, tá? A gente vai manter a mesma linha, ó. Então é muito importante a gente saber a localização exata aonde a gente vai colocar esse ponto. Tem que estar exatamente embaixo desse biquinho que já tá aqui. Porém, isso aqui é muito vago, não dá pra gente saber. E se vocês perceberem, tá vendo esses pontinhos aqui de baixo, tá? Esse de cima, ele teria que estar exatamente na mesma reta do que o de baixo, tá vendo aqui os bicos? Porém, se vocês notarem, tem um deslocamento de um ponto para a esquerda, tá? Tem um ponto laranja aqui que está sobrando. Esse verde deveria estar aqui, certo? Porém, se a gente perceber o nosso crochê, os pontos baixos, eles tendem a dar uma leve inclinada sempre para a direita, tá? Ó, eu tenho um ponto aqui, tem outro aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Ele vai levemente entortar sempre para a direita. Então, por isso, a gente de vez em quando, conforme um certo intervalo, a gente tem que dar uma atrasada nos pontos, ou uma adiantada, eu não sei direito explicar, eu acho que é uma adiantada. A gente tem que jogar esse ponto para cá. Aqui seria o normal, porém se a gente faz ele aqui, tá vendo como isso aqui já fica reto? Olha só. Os pontos não estão alinhados, para eles estarem alinhados eles teriam que estar aqui. Quando a gente alinha ele reto, ó, ele fica para cá.
Esse fio rosa eu vou cortar, tá? A gente não vai mais utilizar. Eu vou deixar aqui uma boa sobra aqui pra dentro. E eu vou deixar ele de lado. Eu vou voltar a usar ele mais aqui pra frente. E a gente vai fazer exatamente esse mesmo processo quando for trocar de cor, tá? Então aqui, gente, se vocês olharem aqui o nosso gráfico, ó, esse atraso ele vai ocorrer tanto aqui, como aqui em cima também, ó, da mesma forma. Aqui também vai acontecer igual nessa parte. Então, isso aqui você vai usar sempre, tá? Que você for fazer uma troca de cores. A gente vai pegar esse fio aqui nessa cor aqua, vai puxar ele aqui para dentro do trabalho, vai dar uma ajeitadinha aqui com os outros fios, vai pegar o fio do novelo e vai novamente fazer tudo o que a gente fez aqui embaixo, tá? Então aqui, gente, eu não vou me alongar, o que eu queria mostrar para vocês era só isso, como vocês iriam fazer para encontrar essa localização. Você pode ver que quando você vê assim o seu trabalho retinho, olha aqui como é que tá perfeito. Não parece que foi atrasado um ponto, né? Olha, ele tá bem embaixo. Então é só você manter agora isso. E a gente vai manter também esse número de pontos que a gente fez aqui embaixo, tá? Então é 1 ponto com a cor C e 9 pontos com a cor B. Eu fiz 9 pontos, igual como a gente fez aqui, e novamente tá um pontinho embaixo do outro. Aqui, gente, a gente vai completar essa volta. Quando chegar aqui no final da carreira, a gente vai voltar aqui, agora mudando a sequência. Então, igual aqui embaixo, a gente vai fazer 3 pontos agora com a cor C e 7 pontos com a cor B. E por aí vai. Todos os passos que foram feitos aqui vão sendo repetidos. E a gente vai fazer de novo essa troca de cores e de novo essa sequência até chegar aqui no final. Então eu vou fazendo aqui e logo mais eu volto para mostrar para vocês. Então aqui no nosso gráfico, a gente fez toda a 36ª carreira, que é o lugar aqui onde a gente já está. E agora a gente está indo para a 37ª carreira, que é onde a gente vai fazer as nossas argolas, tá? A gente vai fixar essas meia argolas aqui de metal, tá? Ela é meia argola porque ela tem esse formato de meia lua aqui, que é por onde a gente vai prender. A gente vai fixar essas argolas exatamente aqui, uma em cada lateral, tá? Contando que aqui no meio, nessa parte aqui, é a troca de carreiras, tá? Então deixa só eu terminar aqui para a gente poder ver direitinho a localização onde vai ficar. Ó, eu vou tirar aqui o marcador e eu vou fazer aqui a minha última troca de cor com o fio conduzido. Então agora em diante a gente vai trabalhar só com a cor A até o final, tá? Agora a gente não vai mais mexer com nenhuma outra cor. Pronto. Já cheguei aqui no cantinho da minha bolsa, tá? Em cada um desses lados aqui a gente vai colocar uma argolinha dessa. Então agora que a gente fez esses pontos aqui até chegar no cantinho da nossa bolsa, a gente vai posicionar a nossa argola bem aqui desse jeito, com a parte reta aqui voltada para cima. Então a gente vai pegar aqui o primeiro ponto, passando a agulha por dentro da argola, ok? Então a gente vai fazer aqui o primeiro ponto só para fixar essa argola, ó. Fixou, tá vendo? É legal a gente fazer um ponto aqui bem apertado, ó, para ela não ficar assim larga. Então eu vou voltar, eu vou apertar um pouquinho esse ponto, tá? Eu vou fazer novamente, ó, passando aqui por dentro da argola. Deixa o fio bem tensionado aqui, tá? Então, ó, fiz aqui o primeiro ponto, ó, ficou mais apertadinho, tá vendo? Então aqui eu vou fazer o número de pontos até prender totalmente a minha argola. Ó, eu fiz 3 pontos. Se eu apertar aqui minha argola, ó, eu ainda consigo colocar mais um pontinho aqui. Então eu vou fazer com 4 pontos, ó. Eu vou pegar ainda aqui o próximo ponto
e vou puxar, deixando bem apertadinho. Olha aqui como é que ficou. Então a nossa argola está presa, ó. Você consegue mover ela e não dá para ver ela do outro lado, tá? Aqui a gente vai continuar conduzindo esse outro fio até chegar mais ou menos na parte de cima da bolsa, que é aquele lugar onde a gente vai fazer os furos, tá? Quando chegar lá, a gente vai cortar o fio. Então, por enquanto, a gente vai conduzindo os dois fios para que os pontos fiquem iguais, para que a sua bolsa não deforme. Prendi aqui, então agora eu vou continuar fazendo os meus pontos, conduzindo esse outro fio, até chegar na outra lateral. Fiz os pontos aqui até chegar na lateral. Como é que a gente sabe quando que a gente chegou na outra lateral? A gente estica a bolsa aqui, ó. Então a gente vê aqui, que aqui tá a argolinha desse lado, tá vendo? Então a gente deixa bem esticadinho. E aqui nessa lateral, ó, tem que sobrar 4 pontos, que foi o número de pontos que a gente deixou aqui. Então eu sei que eu já cheguei. Ó, eu posso até desfazer esse último ponto aqui que eu fiz. Então daqui em diante a gente vai ter 4 pontos nessa lateral. Então eu pego aqui de novo a argolinha e vou colocar 4 pontos aqui dentro para fixar ela. Pronto, agora que a gente prendeu desse lado, a gente vai fazer os pontos até chegar aqui na troca de carreiras de novo. Pronto, agora a gente chegou aqui até a troca de carreiras. Aqui então nós concluímos a 37ª carreira. Agora a gente tem a 39ª, 40ª, 41ª e a 42ª é onde a gente vai fazer aqui os nossos furos, tá? Tem aqui esses pontos aqui em cinza. Esses aqui são pontos vazios. Então a gente tem mais 4 carreiras até chegar a parte do furo. Eu vou fazer aqui essas 4 carreiras e eu volto com vocês. Pronto. Fiz aqui as 4 carreiras que faltavam para a gente chegar aqui na parte dos furos. Então agora, pessoal, a gente vai estar aqui começando a nossa carreira de número 42, tá? Bem aqui a gente vai fazer os furos. Primeira coisa, a gente tem que perceber qual a localização desses furos, tá? A gente vai fazer a primeira sequência de furos bem aqui, embaixo da troca de carreiras, tá? Que é aqui onde está o marcador. A gente vai fazer um furo aqui, depois aqui nas laterais e outro aqui na frente, tá? Na mesma direção dos furos de trás. Bom, a gente vai começar então aqui pela parte de trás. Presta bastante atenção para você ver como que é a ordem aqui dos pontos. A gente vai fazer 2 correntinhas, sem apertar muito. Então a gente vai pular aqui 2 pontos. Logo em seguida, aqui no terceiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho e outro ponto baixo sozinho, tá? 2 pontos. E agora a gente vai novamente fazer 2 correntinhas. Então daqui em diante, né, a gente vai pular 2 pontos e aqui no terceiro ponto a gente vai começar a preencher com pontos baixos sozinhos, tá? Até chegar do outro lado. Então agora a gente chegou aqui na lateral. É bem fácil achar esse ponto porque ele está embaixo da nossa argola, tá? Então aqui a gente vai fazer novamente aquela sequência, ó. 2 correntinhas. A gente vai pular 2 pontos. Aqui a gente vai colocar 2 pontos sozinhos. E eles vão estar bem centralizados aqui com a nossa argola, tá? Pronto, então ficou aqui mais uma sequência de furos, tá? Já aqui na frente, eu normalmente gosto de deixar um espaço de 3 dedos entre um furo e outro, para eles ficarem um pouco mais distantes, tá? Depois vocês vão ver como esteticamente fica mais bonito. Então aqui eu vou fazer uns pontos até chegar mais ou menos nessa área para a gente ver. Pronto, fiz esses pontos aqui da lateral até quase o meio. Então eu vou pegar aqui meus 3 dedos, eu vou colocar aqui, tá? E eu vou ver
se tá o mesmo tamanho, tá? Aqui a gente pode fazer um pouco de olho, então pelo que eu vejo aqui já tá. Eu vou agora fazer, ao invés de fazer dois furos, eu vou fazer um furo só, tá? Eu vou pegar aqui, vou fazer duas correntinhas. Eu vou fazer aqui um pouco mais de pontos até dar a distância. Eu fiz esse primeiro furinho aqui e eu dei o espaço de 3 dedos, tá? Então agora eu vou fazer novamente aqui mais um furo. Então é isso, ó, a gente fez aqui os dois furos e eles estão aqui bem centralizados com a nossa bolsa. Se você quiser, você pode medir a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui, vai ter que dar a mesma coisa. A gente vai fazendo esses pontos, quando chegar aqui, novamente a gente vai fazer os furos, igual como a gente fez aqui nessa lateral, até chegar novamente aqui na parte de trás, que é onde eu vou voltar para mostrar para vocês. Prontinho, cheguei aqui na lateral, né, na parte de trás da minha bolsa. Fiz aqui os furos desse lado, como eu falei que eu ia fazer. Então agora, os furos já estão feitos. A gente pode conferir para ver se esses furos estão certos. Como? A gente pode medir a distância, tá? Entre esse ponto e esse. E tem que estar a mesma distância desse ponto até esse. E aqui na frente, a gente pode ter como base aqui as laterais. Então, desse lado até esse, desse lado até esse. Ok. Se você colocar aqui as laterais, ó, você vai ver que esses pontos, eles estão se encontrando, ó, os furos estão saindo aqui na mesma direção. Isso é sinal que tá certo, tá? Então, ó, dessa lateral aqui também, o furo tá entrando aqui e tá saindo aqui. Da mesma forma também, desse outro lado, ó, os furos estão saindo aqui no mesmo lugar. Então, agora que a gente já fez esses furos, a gente vai continuar preenchendo os pontos aqui até chegar na parte de cima, tá? A gente tem aqui a 43ª, 44ª e 45ª carreira, onde é a finalização. Então, a gente tem mais 3 carreiras até chegar no topo, tá? Então, aqui como a gente vai fazer nessa carreira, aonde tiver esse furo, a gente vai colocar a agulha por baixo, vai puxar o fio e vai fazer 2 pontos em cada furo. 2 pontos porque a gente fez aqui 2 correntinhas e pulou 2 pontos embaixo, tá? Então, se a gente fizer 2 pontos aqui em cima, fica tudo certo, volta tudo pro lugar, ó, e a gente pode continuar fazendo o trabalho aqui normalmente. Então, eu vou continuar preenchendo essas carreiras até chegar na parte de cima. Eu não vou fazer até aqui, porque senão meu trabalho aqui ele vai ficar uma ondulação, tá? Eu vou parar uns 4 pontos antes do primeiro furo. Então aqui a gente vai começar a fazer ponto baixíssimo para finalizar essa carreira e cortar o nosso fio e terminar aqui a base da nossa bolsa. Eu vou pular esse primeiro ponto, não vou fazer o ponto baixíssimo aqui. Eu vou fazer esse ponto baixíssimo a partir do segundo ponto, tá? Porque depois, quando a gente finalizar, quando a gente pula esse ponto aqui, essa ondulaçãozinha que forma pelo fato da gente estar fazendo carreiras contínuas, ela fica bem mais suave, tá? Então aqui não vai ficar aquele degrauzinho formando. Então a gente vai pular esse primeiro ponto, aqui no segundo ponto a gente puxa o nosso fio, passa diretamente aqui pelo ponto, tá? A gente não dá aquela laçada normal do ponto baixo. Então a gente vai fazendo isso sempre, ó, passa o fio diretamente pelo ponto. Então a gente vai fazendo isso por toda a volta. E o nosso ponto aqui, a nossa finalização, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Cuidado para não apertar muito também essa finalização, senão a sua bolsa vai ficar um pouco deformada, tá? Pode fazer um pouco soltinho aqui. E é isso, vamos fazendo. Fiz aqui os meus pontos baixíssimos, até dar a volta completa no meu trabalho. Então agora eu posso cortar esse fio, deixando aqui uma sobra, mais ou menos uns 5 dedos. Então agora esse fio aqui, eu vou tirar ele todo.
Vocês lembram que a gente pulou esse primeiro ponto, né? Então aqui, ó, bem aqui é onde começa a nossa finalização. Ó, eu vou colocar minha agulha aqui por trás desse primeiro ponto que a gente começou. E aqui, ó, eu vou puxar esse fio aqui para dentro, ok? Então agora eu vou voltar com esse fio aqui para dentro desse último ponto, exatamente aqui dentro desse espaço. Então eu vou colocar minha agulha aqui nos pontos de trás. Ó, e a minha agulha vai sair bem aqui no meio desse ponto, tá? Então eu vou puxar esse fio para dentro e vocês vão ver que, ó, ficou perfeitinho aqui o meu ponto, ó. Não dá para perceber onde foi que terminou e onde foi que começou. É bem difícil de notar quando a gente olha assim o trabalho. Então aqui, vocês viram que a gente pulou, né, um pontinho aqui. Então olha como ficou retinho aqui a minha lateral. Então é isso, agora eu vou pegar esse fio que ficou aqui, vou passar ele para dentro. Todo esse processo vocês podem fazer com agulha de tapeceiro também, tá? Mas eu não costumo usar por questão de costume, tá? Então você pode usar aí que vai ser até mais fácil para você. Ó, passo esse fio aqui para dentro desses pontinhos aqui. Eu vou descer ele até mais ou menos essa parte aqui onde tem os furos, tá? Pronto, então exatamente aqui nesse ponto, eu vou separar o meu fio em duas partes iguais. Como ele é um fio de espessura 6, ele tem 6 cabos menores, tá? Então eu vou separar 3 cabinhos de cada lado, tá vendo que aqui tem 3 cabos? Então esses cabos aqui eu passo ele por dentro desse ponto aqui que tá logo embaixo. E aqui eu posso dar 2 nozinhos bem firmes. A gente sempre finaliza o trabalho dessa forma, tá? Para que o nosso trabalho não desfie, para que fique com melhor acabamento, né? Pronto, agora que a gente cortou esse fio, a gente pode virar a nossa bolsa do avesso. Então cada uma dessas sobrinhas, como elas ficaram bem presas, eu posso cortar elas bem rente, tá? Só toma cuidado para, sem querer, não acabar cortando aqui um ponto do seu trabalho. Prontinho, gente. Agora essa parte aqui já está finalizada. A gente vai agora para a próxima etapa, que é fazer os cordões aqui para poder fechar e abrir a nossa bolsa e depois as alças. Para fazer esse cordão, eu cortei 6 fios, medindo mais ou menos 1,5 m, tá? Ó, tem bastante fio aqui, eu prefiro cortar sobrando do que faltando. Então, a gente vai pegar esses fios aqui, vai deixar sobrar mais ou menos aqui um palmo aberto, tá? Então, bem aqui, eu vou dar um nó. Para dar esse nó, os meus fios têm que estar bem retinhos, não pode ficar torcido, tá? Então, aqui eu vou dar esse nó. E esse nó tem que ficar bem apertadinho, não pode ficar um nó muito frouxo, então eu vou apertar bem ele e eu vou puxar cada um dos fios separadamente para esse nó ficar bem firme, tá? Então eu vou fazer isso aqui com bastante paciência dos dois lados. Pronto. Fiz aqui o nozinho, tá vendo? Ele tá bem bonitinho, tá bem apertadinho. Agora eu vou apoiar isso aqui com alguma coisa aqui em cima, algum peso, ou então eu vou amarrar isso aqui em alguma gaveta, em alguma maçaneta, em qualquer lugar. Eu vou posicionar aqui uma caixa pesada, porque eu sei que aqui o meu fio ele não vai andar e vai dar para mostrar para vocês bem. A gente vai separar esse fio aqui em duas partes iguais, tá? Então eu vou separar 3 fios de um lado e 3 fios de outro. É bom que a gente deixe esses fios aqui bem esticados, tá? Eles não podem ficar se cruzando, eles têm que estar assim bem retos mesmo, porque senão o nosso cordão ele vai ficar meio estranho. Então a gente vai penteando eles assim com os nossos dedos para eles ficarem bem certinhos. Esse cordão aqui você pode usar para várias coisas, ele é super legal para fazer alça, para fazer acessórios, dá para fazer muita coisa mesmo. Então, agora que eles estão aqui separados, eu vou girar no sentido horário, tá? Eu vou girar para esse lado aqui no sentido do relógio. Eu vou girar primeiro esse lado, sempre assim, com as pontas dos dedos, tá?
Não tenta girar o seu punho porque ele não vai acompanhar o ritmo. Você tem que girar bastante aqui, ó. Então é muito legal você pegar nas pontinhas dos dedos, travar e girar de novo. Até que essa torção aqui, ela fique bem durinha, tá? Você vai perceber que tá bom quando você apertar assim, ó, e o seu fio fazer isso aqui. Quando ele tiver desse jeito é porque tá bom. Então você trava com esse lado aqui da mão, tá? E aí vai fazer a mesma coisa agora desse lado aqui. Sempre deixando os fios bem retinhos, tá? Então a gente vai girar também no sentido horário da mesma forma, enquanto a gente trava aqui desse lado, tá vendo? A minha mão aqui tá prendendo ele. Então eu vou aqui com a pontinha dos meus dedos, ó, eu uso esses dedos dessa mão e os dessa mão também, para poder girar 2 vezes mais rápido. Então aqui também vai ficar daquele mesmo jeito, ó, vai ficar durinho. Então eu vou girar agora os dois lados de uma vez, tá? Eu vou girar esse lado e esse lado. E agora eu vou começar a trocar de mãos, tá? Eu passo esse para esse lado e esse para o outro lado, sempre tomando cuidado para não soltar esses fios, tá? Porque se você soltar, ele vai começar a afrouxar. Então aqui embaixo eu tô sempre penteando aqui para esses fios também não ficarem enrolados, tá? Então aqui embaixo eu tenho que estar soltando ele sempre, dessa forma. E aí eu continuo girando desse lado aqui, tá? A gente vai fazendo isso e aí você vai perceber que o seu cordão ele vai começar a crescer. O segredo aqui é você manter a mesma torção dos dois lados, tá? Então tudo que você girar para esse lado aqui, você também tem que estar girando para esse outro lado aqui. Como a torção ela é no mesmo sentido, fica mais fácil, tá? Porque é só você ir trocando de mão, continuar rodando e você vai ver que não vai ter dificuldade. Isso aqui é questão de prática, tá, gente? Pode ser que no começo o seu cordão não fique muito bom, eu indico você treinar um pouco antes de fazer. Então a gente vai continuar torcendo esse cordão, sempre soltando aqui embaixo, tá? Até que ele fique do tamanho da volta toda da nossa bolsa. Eu vou fazer aqui e eu vou mostrar para vocês quando ele estiver num tamanho bom. Pronto, torci aqui o meu cordão, ó, ele já ficou grandinho. Agora eu vou pegar minha bolsa dessa forma assim aberta. E aí eu vou colocar esse cordão aqui em volta dela. Ó, quando eu fechar aqui o cordão, ele tem que dar o tamanho certinho da bolsa, tá? Ele tem que dar a volta na bolsa toda sem sobrar e nem faltar nada. Tem que estar desse jeito aqui. Agora, antes de dar o nó para fechar esse cordãozinho aqui, eu separei aqui algumas bolinhas decorativas que eu tenho, que estão nas mesmas cores da bolsa, que vai ficar bem legal. Eu tenho aqui bolinhas de plástico, tá? Eu tenho de várias cores aqui, ó, eu tenho bastante cores, eu sempre uso elas, adoro. E eu tenho também essas bolinhas de metal. É claro que você pode usar a que preferir, tem bolinhas de madeira, tem bolinhas de outras padronagens também super legais. Isso aqui dá bastante charme na peça, tá? É bem legal você colocar. Para facilitar aqui para poder passar essa bolinha, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui transversal, eu não vou cortar reto, tá? Eu vou cortar assim meio de lado. Então dessa forma, ó, vai ficar mais fácil para a gente poder passar. A gente dá uma torcidinha aqui. Se você quiser, você pode molhar essa ponta aqui, porque aí vai ficar mais fácil para passar, tá? Eu vou passar primeiro aqui essa de metal e ela vai para essa ponta aqui, tá? Então eu vou colocar uma bolinha de metal, depois eu vou colocar uma dessa aqui na cor verde e depois a laranja. Vai sempre torcendo essa pontinha, tá? Porque vai ficar mais fácil para você passar as suas bolinhas. Pronto, tá vendo? Passei bem fácil. Então essa aqui vai ficar nessa ponta desse jeito. Agora eu vou colocar desse outro lado, então eu vou inverter a ordem, tá?
Antes de você dar o nó, é bom você dar uma conferida para ver se o seu cordão diminuiu de tamanho, porque quando você coloca as bolinhas, pode ser que ele desfaça um pouco, tá? Então dá uma olhada. Aqui para mim tá bom, porque ó, ele tá dando a volta na bolsa. Agora para dar o nó aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que fez do outro lado, tá? A gente vai deixar aqui bem separadinho. E aqui eu vou desfazer um pouco aqui o enrolamento para que esses fios aqui fiquem bem retinhos, tá? Ó, bem aqui eu vou dar o nó. Então eu vou desfazer aqui, vou deixar os fios retos. E aqui é o lugar do meu nó. Pronto. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse nó, porque aqui a gente já está fazendo o enrolamento, tá? Então o nó ele tem que bater bem em cima do lugar onde está enrolando. Se você fizer o nó aqui muito para baixo, a tua corda aqui ela vai ficar frouxa, tá? E aí a gente aperta bem aqui e vai puxando os fios individualmente, como a gente já fez antes. Pronto, ó, minha cordinha tá feita, os nós aqui embaixo, ó, estão bem bonitinhos. E a gente pode agora cortar aqui para ficar do mesmo tamanho, tá? A gente tem que deixar aqui uma sobra, porque agora a gente vai colocar na bolsa e depois a gente vai pendurar um tassel aqui nesses fios. Então aqui a gente vai começar a colocar o nosso cordão, a gente vai passar ele aqui por esses furos, indo e voltando, tá? Ele vai entrar pela frente, vai sair aqui pela lateral no primeiro furo. E a gente vai puxando ele, fazendo esse zigue-zague. Agora ele vai entrar aqui nesse ponto. Vai sair aqui na parte de trás, nesse primeiro ponto. Pronto, a gente colocou aqui o cordão e olha só, eu vou puxar agora ele para testar. Olha como a nossa bolsa fechou certinha, tá vendo? Entendeu por que a gente deixou uma distância aqui na parte da frente entre esses pontos, ó? Porque aí quando a gente fecha, ó, ele fica naturalmente separado. Isso aqui fica mais bonito esteticamente na bolsa do que se eles ficassem juntinhos. Quando a gente dá o nó aqui, ó, ele junta essas partes. E aí é mais fácil pra gente soltar o nó também, ó. Porque a gente coloca o dedo aqui no meio, ó, e puxa, tá? Então entenda por que a gente fez isso aqui. Eu gosto sempre de explicar, porque você é livre para fazer da forma que quiser, tá? Mas quando eu explico assim é porque eu já fiz várias vezes e eu sei que fica bem legal. Olha aqui. Agora a gente vai fazer aqui na ponta do nosso cordão um tassel decorativo, tá? Essa parte vai dar um maior charme para sua bolsa. Você pode fazer da forma que quiser também, pode colocar pompom aqui, pode fazer com a mesma linha da bolsa, tá? Essa linha aqui ateliê fica bem legal para fazer um tassel bem recheado, bem bonito. Porém aqui eu vou utilizar esse fio, é uma sugestão, tá? Esse aqui é o fio Brisa da Pinguim. Ele é um fio bem fininho, ele é bem macio, ele é ideal para roupa, tá? Normalmente ele é usado para fazer vestuário. Porém, ele é um fio que ele tem um caimento muito bonito e ele tem um brilho também, fora que as cores são lindas. Então eu vou usar esse tom de laranja aqui que vai ficar bem legal na minha bolsa. Então para fazer esse tassel, eu vou passar esse fio aqui pelos meus dedos abertos desse jeito, tá? Para ficar desse tamanho. E eu vou segurar aqui a ponta do fio com o meu polegar. Eu vou enrolando esses fios aqui e eu vou dar aproximadamente umas 80, 90 voltas, tá? Para ficar do tamanho que eu quero. É claro que se você usar um fio mais grosso, você pode dar menos voltas. Essa aqui é uma sugestão porque esse fio é bem fininho. Pronto, dei aqui 90 voltas, corto aqui na ponta. Então agora eu vou pegar um desses fios aqui que eu cortei, eles têm mais ou menos 40 centímetros cada um, tá? E eu vou passar aqui pelo meio desses fios dessa forma. Aqui eu vou dar um nó duplo, tá? Então eu vou passar a linha aqui por dentro para dar o nó, mas eu vou passar ela duas vezes, ó, desse jeito aqui.
Então a gente vai fazer um nó mais apertadinho. Ó, eu vou dar o nó aqui, eu vou apertar, mas tomando cuidado para não arrebentar essa linha, porque essa linha ela é bem sensível, tá? Então eu vou dar 2 nozinhos bem firmes. Pronto. Ó, dei o nó aqui. Então a minha franjinha ficou desse jeito, ó. Eu vou cortar agora aqui embaixo para poder separar ela de 2 lados, dessa forma, ó. Então eu fiz 2 franjas iguais com o mesmo número de voltas, tá? É porque uma vai ficar desse lado e a outra vai ficar do outro. Então a gente vai separar aqui esses fios que sobraram do nosso cordão em partes iguais, tá? Então tem 3 fios de um lado e 3 fios de outro. Eu vou pegar essa franja, coloco ela aqui no meio e vou dar 2 nós bem firmes. Eu vou fazer isso dos 2 lados, mas eu vou fazer só desse lado aqui para te mostrar. Depois no outro você repete os mesmos passos, tá? Ó, aqui eu vou dar 2 nós, bem apertadinho. Então agora eu vou pegar um pente como esse aqui, que é um pente mais largo e que tem aqui as pontas mais arredondadas para não desfiar muito o seu trabalho, tá? Eu vou pegar esse pente, eu uso esse pente só para isso, tá? Ele é só para os meus trabalhos aqui. Então a gente vai penteando aqui, ó, tanto de cima, tá? Dessa forma, como por baixo também, para que os nossos fios fiquem bem retinhos. Ó, a gente vai dando a volta nessa franja aqui que tá formada, ó. Eu viro de um lado, seguro, viro de outro. Então a gente vai apertando dessa forma assim, ó, de cima para baixo. E a gente vai dando a volta aqui para ver se tá tudo bem alinhadinho, tá? Então a gente vai pegar um desses fios aqui que a gente separou. Eu vou colocar ele aqui embaixo do tassel e vou dar um nó. Eu vou fazer daquela forma como eu fiz antes, ó. Eu vou passar aqui o fio 2 vezes para ele ficar bem firme. Antes de apertar esse nó, eu vou ver se ele tá no lugar certo, tá? Ó, eu vou dar uma ajustada aqui, vou ver se os fios estão bem retinhos. Quando ele estiver reto, aí a gente aperta, tá? Sempre tomando cuidado para não arrebentar esse fio. Eu já falei que ele é bem sensível, hein? Então, ó, eu dei o nó aqui, eu vou dar a volta por baixo dele. E agora desse lado aqui eu vou dar a volta por baixo também. Eu vou fazer isso aqui umas 2 ou 3 vezes. Por isso é bom você cortar esse fio aqui um pouquinho comprido, tá? Então agora aqui para finalizar, a gente vai dar um nozinho e outro nozinho. Sempre apertadinho. Pronto, ó. Dei o nó aqui, ficou desse jeito, ó. Toda a volta do tassel, tá vendo como ele ficou bem penteadinho, como ele ficou bem retinho? Então agora a gente vai separar esse fio que ficou aqui de baixo, tá? Da sobra do nosso cordão. E a gente pode cortar ele bem rente. Só cuidado para não cortar aqui o fio do seu tassel. Pronto. Então agora a gente vai deixar os fios aqui bem alinhados. E vai cortar aqui embaixo bem retinho, tá? Então a gente pega assim desse jeito e dá um corte certeiro. Agora a gente olha para ver se tem alguma pontinha, tá? Eu gosto de ver essas pontas com o tassel virado assim no sentido contrário, tá? Porque aí eu vou empurrando ele assim para cima e aí eu vou vendo aqui as pontinhas se tem alguma ponta para eu cortar. Sempre tem, tá? Ó, então aqui, ó, eu tenho aqui algumas pontas, ó. Eu vou cortando elas. Prontinho, agora os nossos tasséis foram finalizados, eles estão iguais, ó, com o mesmo tamanho. Olha só o caimento desse fio, lembra que eu falei que fica super legal? Então é isso. Agora a gente vai para a próxima parte, fazer a alça da nossa bolsa. Essa aqui é uma alça feita toda em crochê, ela tem um mosquetão aqui na parte de baixo também. Esse mosquetão você pode comprar em lojas para acessórios de bolsa, ferragens, em qualquer armarinho também, é bem fácil achar. E essa aqui vai ser feita toda em crochê com o mesmo fio da bolsa, tá? Vai ficar super legal e a gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa alça. Eu vou deixar o link aqui para você poder acessar, mas eu vou mostrar bem rapidinho como é que você pode fazer ela.
A gente vai pegar o nosso fio principal aqui, da cor do fundo, né, da cor A, e o nosso mosquetão com essa partezinha aqui voltada para cima. Então a gente põe o nosso fio aqui, passa a agulha por dentro, né, desse espaço do mosquetão, puxa o fio fazendo aqui um primeiro ponto. Na verdade, esse aqui não é o primeiro ponto, esse aqui é só um nó, tá? A gente vai contar a partir do segundo. Essa sobra de fio aqui a gente passa para esse lado. Então agora a gente vai colocar aqui o nosso primeiro ponto. Ó, puxa o fio e agora formou aqui um ponto completo aqui com a cabeça do ponto, tá? Eu vou puxar essa sobrinha de fio aqui para ela entrar. Então agora a gente vai colocar aqui o número de pontos necessários para poder preencher todo o nosso mosquetão, tá? Pronto, coloquei aqui 6 pontos nesse mosquetão. Dependendo do tamanho do seu mosquetão, tá? Você pode fazer com mais ou com menos pontos. Isso aqui é preferência sua. Então a gente vai fazer aqui, ó, uma correntinha na lateral, vai dar a volta. Então eu vou pular esse primeiro ponto aqui, tá? Eu não vou fazer aqui, eu vou fazer no segundo ponto, que é este ponto bem aqui, ó. Eu vou colocar a agulha e vou puxar esse fio. Dessa forma, quando a gente pula esse primeiro ponto, a nossa lateral aqui ela vai ficar mais suave, tá? Não vai ficar aquela protuberância. Como eu quero que a nossa alça fique bem retinha, bem bonita, então eu vou fazer assim. Então eu vou fazendo esses pontos até chegar lá na lateral. Pronto, fiz aqui até chegar na lateral. Vou novamente fazer a correntinha, vou virar o meu trabalho, vou pular esse primeiro ponto. E aqui no segundo ponto, então, eu coloco aqui o meu ponto baixo. Então a ideia é essa, a gente vai fazendo isso, indo e voltando, tá? Até que a nossa alça esteja com o tamanho que a gente quer que ela tenha. Eu geralmente faço essa alça aqui com 1,10 m, tá? Em torno de 1 metro, 1,10 m, dependendo do tamanho da pessoa. Essa é meio que uma medida padrão que fica bom para a maioria das pessoas, tá? Mas você pode fazer aí conforme a sua preferência. A gente faz aqui, ó, o último pontinho, sempre tomar cuidado porque esse último ponto ele é um pouco difícil de achar. Então aqui, ó, a gente vai pegar bem aqui no cantinho, ó, bem aqui, ó, desse jeito aqui. Aqui a gente puxa, faz o último ponto, faz a correntinha para subir o ponto e dá a volta, tá? Então é só isso, pessoal. A gente vai fazendo aqui até que essa alça esteja no tamanho correto. Pronto, já fiz aqui, a minha alça já tá com o tamanho adequado. Então agora eu já vou pegar aqui o outro mosquetão que eu tenho e já vou fixar nela, tá? Ó, vou terminar aqui, né? Terminei os pontos, vou fazer a correntinha, vou virar o trabalho e é aqui que eu vou colocar o mosquetão. A gente posiciona ele desse jeito e pega aqui o próximo ponto pegando por dentro dele, tá? Então agora eu vou pegar o primeiro ponto. Eu não vou pular mais esse primeiro ponto. Agora eu quero pegar todos os pontos aqui dessa carreira, tá? Então aqui eu venho, puxo esse fio, faço aqui o meu primeiro ponto. Esse primeiro ponto tem que ficar bem apertadinho, tá? Cuidado para não deixar muito folgado. Então a gente vai fazendo aqui todos os pontos envolvendo o nosso mosquetão. Pronto, peguei aqui o último ponto. Agora eu posso cortar esse fio, deixando aqui uma pequena sobra. Eu puxo esse fio aqui todo para fora. Então agora é só eu arrematar esse fio aqui por dentro dos pontos, tá? Agora eu vou colocar minha agulha aqui dentro desse pontinho aqui próximo. Vou separar esse fio, como a gente fez antes, né? Na nossa bolsa, a gente separou ele em duas partes iguais. E vou dar aquele nozinho esperto aqui para poder finalizar de uma forma que não solte mais, tá? Então,
A gente tem que dar um nozinho aqui bem discreto, então dá um nó bem firminho aqui. E a nossa alça tá pronta, tá vendo? Ó, tá super bem acabada, não dá pra ver qual foi o lado que a gente terminou. Agora sim a nossa bolsa tá pronta. Olha só que perfeita que ficou essa alça aqui da mesma cor da bolsa. Eu amei, tô apaixonado por essa bolsa. Essa bolsa aqui é um modelo muito especial pra gente desde o começo da Vale Tutti Arte e por isso eu resolvi trazer de presente para vocês, tá? A gente já tem o vídeo da nossa clutch com esse mesmo desenho e agora vocês têm a bolsa saco grandona, maravilhosa. Então aproveita, tá, gente? Vende bastante, faz para vocês, faz para dar de presente. Essa aqui é uma bolsa muito especial e eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa aula, aprendido bastante coisas novas também. Então, gente, é isso. Até a próxima aula e tchau, tchau.